Nossa, foi paste aqui, não consigo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Um pouquinho atrasados aqui. Nosso convidado de hoje é muito ocupado. Estava no plenário lá em Brasília, no Senado. Bom, mas a gente já está no ar. Bem-vindo todo mundo. Terça-feira, mais uma live aqui da revista Poder. E eu vou receber para uma conversa o senador Alessandro Vieira. Lembrando que essa entrevista faz parte da série de pré-candidatos à presidência da República. Antes do senador entrar, vou falar uns minutinhos, uns detalhes da vida dele, um breve currículo dele. Ele é senador da República pelo Cidadania de Sergipe. Foi eleito para o mandato de 2019 até 2026, com quase 475 mil votos, ou seja, quase 26% dos votos válidos. Ele é membro da CPI da Covid e líder do Cidadania no Senado Federal. Ele é bacharel em Direito, Direito Penal e Segurança Pública pela Universidade Tiradentes de Recife. De Sergipe. Sergipe. Ele é pós-graduado em Gestão Estratégica de Segurança Pública pela Federal de Sergipe e é também delegado da Polícia Civil desde 2004, hoje em dia licenciado. Vamos lá, vou chamar o senador. Ele já está online. Está aqui, o senador chegou correndo, entrar agradecendo. Senador, antes de mais nada, obrigada, viu? Nada, eu que agradeço, peço desculpas pelo atraso, a gente está na correria aqui de plenário, CPI. Eu estou acompanhando o seu trabalho, acompanho tudo e queria agradecer que você encontrou um espacinho aí na sua agenda entre uma briga e outra para nos incluir. Isso. Senador, por que você resolveu ser candidato a presidente da República? O seu partido é pequeno, você ainda não tem tanto espaço assim para uma disputa grande, né? Isso é importante para marcar território, para chamar atenção para as suas plataformas, para o seu partido. Me explica por quê. A intenção da pré-candidatura, né, é responder uma demanda dos movimentos de renovação, do próprio partido, da sociedade, para algumas pautas que eu não vejo serem cuidadas, serem tratadas pelos outros pré-candidatos. Particularmente chama atenção o fato do combate à corrupção ter sido esquecido. Parece que a corrupção acabou no Brasil, como diz o Bolsonaro, mas a verdade é o oposto, a corrupção continua aí. Falta uma política mais clara de redução de desigualdade através de uma imediata transferência de renda, porque a miséria cresceu absurdamente, nós recuamos mais de uma década em termos de indicadores. E a questão da valorização da educação. Então, são três pilares que eu acho essenciais trazer para o debate. E a forma de trazer para o debate é apresentando o nome, mostrando que aquela onda de renovação de 2018 tem coisas positivas que precisam ser valorizadas, precisam ser impulsionadas, e a gente vai fazer isso através desse debate. Está sendo uma grande oportunidade participar da construção. Eu vi um internauta aqui dando parabéns para você pela defesa da senadora Simone Tebet. Pegou fogo hoje, né? O ministro Wagner Rosário teve dificuldade em esclarecer alguns pontos e, quando foi questionado pela senadora Simone, usou a estratégia clássica do machista. A mulher, quando reclama, ela é descontrolada. A mulher, quando cobra, ela é descontrolada. Ele não reagiu assim com os homens, em nenhum momento. Então, acho que o Senado precisa se mostrar à altura do desafio de valorizar a presença da mulher. Lembrando uma coisa muito importante, Joyce, as mulheres estão na CPI pelo valor delas, porque nenhum partido indicou. E a senadora Simone, Soraya, Leila questionaram isso e conseguiram abrir o espaço e estão sendo fundamentais em vários pontos de questionamento. Em particular, a Simone vem se destacando bastante na análise dos contratos. Ela tem uma formação jurídica muito boa e está fazendo essa parte. Hoje foi um episódio lamentável. Eu espero que o ministro seja novamente chamado à CPI, porque a gente tem que estabelecer as coisas dando um padrão mais de respeito e decência. Eu acho que ele merece isso. Claro. Falando em mulheres, né? Você já tem, assim, no seu programa, não sei se você já tem programa de governo, você deve estar preparando. Você incluiu mulheres nisso? Você incluiu a questão das mulheres no seu governo?
num possível governo, você vai dar que espaço para elas? A tendência é que a gente tenha uma repetição daquilo que eu já tenho na prática. A minha equipe é majoritariamente formada por mulheres. Eu não tenho nenhuma dificuldade, tenho todo o prazer. A presença da mulher normalmente melhora o ambiente de trabalho, aumenta o nível de atenção e cuidado e gera um respeito maior no ambiente. Isso é clássico. Alguns estudos apontam até uma redução dos indicadores de corrupção quando você tem mulheres na gestão. Agora, eu não acho que seja racional, nessa etapa em que a gente está, que é de pré-candidatura, falar em escolha de mulheres para cargo A, cargo B. Eu acho que eu posso deixar Não, ainda claro muito algumas cedo, coisas. né? Primeiro, que as mulheres, e várias delas, ele falou aqui rapidamente da Simone, mas não só a Simone, outras tantas, têm capacidade e legitimidade para estar na cabeça de qualquer chapa. E eu acho que a composição minimamente paritária ajuda muito a evolução da sociedade. O exemplo é que arrasta. Nós precisamos ver mais mulheres em funções relevantes, em cargos de autoridade, porque isso vai gerando mais respeito. É assim que você vai mudando a sociedade. Verdade. Principalmente que agora, nessa pandemia, né, eu entrevistei muita gente, o que as mulheres sofreram a mais, né, do que já sofriam em casa, né? Enfim, é uma questão. Quais estratégias que você, sendo candidato, que ferramentas você pretende usar? A gente tem agora um trabalho de construção de programa. A gente teve hoje pela manhã reunião com a equipe de economia. Eu acho que nós temos alguns gargalos na gestão pública brasileira. Existe uma grande dificuldade que é a definição de prioridades, né? O nosso orçamento é terrível. Se eu for desenhar, talvez apontar o pior problema da gestão pública brasileira, ele está no orçamento. Porque o Brasil, apesar de muita gente falar que é um país rico, não é, é um país pobre, e que precisa alocar recursos de uma forma muito eficiente, e faz o oposto. A gente permitiu, ao longo dos últimos anos, que esse orçamento fosse todo ele sequestrado por questões políticas partidárias, paroquiais, para não falar na corrupção, que é um problema grave, mas menor neste ponto do que o problema da má distribuição de recursos. Então, acho que o ponto de partida é a questão fiscal. É você garantir que o Brasil tenha ações bem desenhadas, prioridades eleitas de forma clara e um orçamento que funcione, que coloque o país numa rotina, num roteiro de crescimento, de estabilização. A gente tem muitos problemas. A nossa educação, antes da pandemia, já era um desastre, do ponto de vista de qualquer indicador. É uma educação que não prepara o cidadão para o mercado de trabalho do século passado e está muito longe de preparar para o mercado de trabalho do futuro. Com certeza. E que agora, na pandemia, teve essa situação agravada, porque a gente tem algumas pesquisas que apontam quase que um terço dos adolescentes saindo da escola, se evadindo da escola e não retornando. Então, a gente tem muita coisa para fazer para essa enfim, retomada, mas talvez 3 eixos descrevam bem isso. Um eixo de integridade, essa questão de combate à corrupção, melhores regulamentos, instituições mais bem estruturadas para combater os equívocos, as falhas, os desvios. Educação, que faça esse processo de inclusão, que passa muito pelo técnico profissionalizante, que passa muito por um nivelamento da forma de gestão da educação básica. Nós temos casos fantásticos de sucesso pelo Brasil afora, mas a gente não consegue dar escala. E a questão muito importante para mim da agenda social. Aquilo que eu falei no começo, a gente precisa ter agora muito rapidamente políticas públicas implantadas, fiscalmente responsáveis, mas que façam uma grande transferência de renda. A gente tem que ter uma saúde melhor financiada, o SUS mostrou sua importância na pandemia, o Brasil não teve uma tragédia ainda maior pela qualidade do SUS, que mesmo subfinanciado, com problema de gestão, sustentou o Brasil e permitiu que a gente tivesse uma esperança de saída desse caos. Então, acho que são esses os pontos que vão nortear a nossa definição de plataforma e defesa de bandeiras nessa campanha. Tem algumas coisas que eu estou lendo aqui. Primeiro que tem um monte de gente falando, nossa, como você está bonito, senador. Um monte. E um aqui perguntou o seguinte, eu queria Bolsonaro e você de vice. Num segundo turno, se não rolar a terceira via com força, você vai de Bolsonaro ou de Lula? Eu votei no Bolsonaro no segundo turno de 2018 e já falei com todas as letras que me arrependo desse voto. O Bolsonaro tem problemas graves. Eu entendo que os dois projetos têm problemas gravíssimos. O projeto do PT, que é materializado no Lula, e o projeto do Bolsonaro. Mas eles não são iguais. O Bolsonaro representa uma série de atrasos civilizatórios. Preconceito, desrespeito.
e uma falta de vontade de trabalhar. Isso impressiona. Deve ser o presidente da República que menos trabalhou na história. O tempo dele é dividido em polêmicas na internet, proteção da família nos vários processos que existem e passeios, propaganda, pré-campanha. É só o que ele faz. E o Lula tem um grave problema, na minha concepção insuperável, que é a questão da corrupção, que foi sistêmica nos governos do PT, foi um modo de governar, uma cleptocracia, mas eu não posso dizer que o Lula representa o mesmo tamanho de ameaça para a democracia que o Bolsonaro representa. Então a gente tem que ter esse discernimento, fazer a leitura desse cenário que nós temos, mas eu tenho muita convicção que a gente vai conseguir sim colocar uma terceira via no segundo turno, que possa engajar os brasileiros num projeto de futuro, num projeto de acreditar, de construir, ao contrário desse projeto que é de rejeição. Eu quero votar no Bolsonaro porque rejeito o Lula, eu quero votar no Lula porque eu rejeito o Bolsonaro. A gente vive nisso. Nesse país a gente vive nisso. Interessa aos dois. Não interessa aos brasileiros, mas para os dois é muito boa. Porque ela permite que eles possam deixar de falar dos seus pecados para falar dos pecados dos outros. Fica bem mais fácil, né? Você era delegado? Isso, delegado de Polícia Civil em Sergipe, na ativa por 17 anos, estou licenciado agora para exercer o mandato. Qual eram os seus maiores desafios naquela época e como é que você compara aquela época com os seus desafios hoje no Senado, na CPI? São desafios muito diferentes, né? Na polícia, você tem uma clareza de que a imensa maioria dos seus colegas estão pensando e caminhando no mesmo sentido. Entre aspas, você tem sempre a clareza de quem é o bandido e quem é a polícia. Aqui no parlamento, você não tem essa clareza, infelizmente. Você tem um mix de interesses que se cruzam, e vários deles não são interesses republicanos, né? E isso vai reduzindo cada vez mais a nossa capacidade de representar a população. Porque a população brasileira não é majoritariamente composta por criminosos ou por malandros, até mesmo por despreparados. Essa diferença marca muito. Mas o que eu tenho feito desde o início é um exercício de aprendizado. Eu não vim aqui para passear, eu não vim aqui para ficar brincando na internet e fazendo narrativas de que queria salvar o mundo, mas o sistema não deixa. Eu vim para cá para tentar mudar esse sistema. E para mudar o sistema, você tem que entender como ele funciona, você tem que compreender que no parlamento tudo é por votação, tudo é maioria, então eu preciso de uma maioria de votos para ter uma CPI, como a gente está andando, com requerimentos são aprovados, eu preciso disso para poder aprovar ou para barrar maus projetos. E isso se dá pelo diálogo, e a gente vai encontrando pontos de conexão com as pessoas e vai trabalhando. Mas não é um desafio simples, os dois têm suas complexidades. Tem uma frase sua, né, que fala que corrupção não tem a ver com direita, com esquerda, né? Que é do homem, né? Isso. Como é que é possível, eu não vou dizer acabar com a corrupção, porque eu não sou sonhadora, não sou ingênua, mas como é possível melhorar esse quadro? Agora que você instituições que funcionem bem. A gente não precisa de heróis, salvadores da pátria. O combate à corrupção não pode ser um comportamento individual. Alguém botou uma capa preta e uma máscara e foi lá ser o herói combater a corrupção. Isso não ajuda o país. O país precisa que as instituições funcionem de uma forma em que você tenha receio de cometer o crime. O brasileiro não é mais corrupto do que o americano, do que o sueco. É porque lá a certeza da punição é muito presente. As pessoas têm a convicção de que se cometerem um crime serão identificadas e punidas. Aqui é o contrário. Aqui tudo leva a pessoa a crer que a punição não vai acontecer nunca. Ou que ela só vai acontecer para os pobres. E, infelizmente, é a realidade. Né? É o que acontece, né? A gente tem que fazer um investimento em fortalecimento das instituições. A gente tem que ter cada vez mais gente independente, qualificada, ocupando os espaços de poder para fazer esse resgate. Eu vou te dizer que é bastante difícil. E a gente retrocedeu muito. A gente, em termos de combate à corrupção, a gente está mais ou menos na década de 90 do século passado. Por que a gente retrocedeu, senador? Porque a interferência que você tem, o desmonte institucional, está fazendo com que a gente retorne no tempo. Como eu estou nessa lida há bastante tempo, eu sei o trabalho que deu para você ter instituições, equipes, profissionais, com preparo e coragem para fazer investigações que chegaram a investigar ao ponto de apurar a conduta de presidente da República. Quando você gira essa roda ao contrário e você começa a perseguir essas pessoas, a punir, a desfazer as competências de órgãos como o COAF, a interferir de forma aberta na Polícia Federal, no Ministério Público, isso tudo gera uma sensação que é o oposto.
É um desestímulo. Joga de novo a gente naquela coisa do herói. Diz, olha, o cara que vai combater corrupção hoje é porque ele é maluco, porque ele sabe que vai tomar uma pancada do sistema. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É um retrocesso muito grande. Então, a gente teve em 2018 uma expectativa de que você teria um passo adiante, no sentido de institucionalizar algumas coisas. Eu não estou aqui para passar pano em erros técnicos da Operação A, Operação B, eu acho que não é por aí. Mas a gente tem que compreender que os fatos apurados sempre foram muito graves e não tinham consequência, começaram a ter consequência. Agora a gente voltou lá para aquela década de 90, onde você tinha várias operações que nunca passavam do STJ. Era o máximo que elas chegavam antes de ser canceladas, anuladas, e é um roteiro repetido. Triste isso. A CPI da Covid está chegando na reta final, né, senador? Sim. Por exemplo, tá difícil, né? Tá complicado. O que é possível de ser feito para que essa CPI dê em nada? Para que ela dê em Ela nada. não dar em nada. A gente tem assim um dilema na CPI, né? Algumas armadilhas. A primeira delas é você perder o foco, né? É tanta coisa que a gente está encontrando e a gente está fazendo uma autópsia e o cadáver está andando pela sala ainda. Nossa. Os fatos continuam acontecendo. A gente teve hoje o presidente da República na tribuna da ONU desinformando as pessoas, defendendo o tratamento precoce, criticando a vacinação. Isso é de um grau de insanidade inacreditável. Esse é o desafio, você não ser abduzido por esse mundo virtual que o Bolsonaro habita. Na vida real, a gente está conseguindo mostrar várias coisas concretas. O governo poderia ter feito muito mais do que fez, poderia ter comprado vacinas mais cedo, poderia ter sido mais eficiente na distribuição dessas vacinas. E a gente teve um grande momento, dúvida, se isso era só fruto do despreparo do Bolsonaro ou de um desequilíbrio. E agora não, a gente sabe que tem sim essa parte do despreparo, do desequilíbrio, da tendência paranoica que ele tem de acreditar em teorias conspiratórias, mas tem corrupção também. Corrupção que abria portas para determinados fornecedores e fechava portas para outros. Isso está muito claro no trabalho que ele vem fazendo. E eu espero que gere responsabilização. A gente não pode ter compromisso com o resultado final porque não cabe à CPI. A CPI acaba no relatório. Se ele vai ser denunciado por crime comum, Augusto Aras é que pode responder. Se ele vai ser denunciado por crime de responsabilidade, tem que passar pelo crivo do Arthur Lira. A gente não tem como controlar esses fatores nesse momento, mas a gente tem como informar a população, para que a população cobre. Senador, você defende uma investigação dos membros do Judiciário, né? E pediu a instalação da CPI da Lava Toga, que não foi para frente. Nesse momento atual que a gente vive, né, de ataques às instituições, você não teme, você não tem medo de dar uma validação para esses discursos antidemocráticos? Quando eu pedi a instalação da CPI da Toga, junto com mais 31 senadores, a gente estava em fevereiro ou março de 2019. O pedido era fruto da constatação dos problemas que vão se acumulando ao longo do tempo e que são problemas de pessoas. São homens, mulheres que ocupam cargos, não é do poder judiciário. E isso não foi para frente numa ação de abafa, que foi uma parceria inusitada até, do Centrão, Bolsonaro e PT. Acho que foi a estreia desse trio, que continua grudado até hoje na maioria das votações. Se você acompanhar o mapa de votações, você vai ver que tem muito opositor de rede social que na hora do voto se abraça no governo e os motivos cada eleitor vai apurar. Essa é uma bandeira que me parece necessária e permanente, apurar a conduta de determinados ministros. Eu pedi também impeachment de alguns ministros. Eu pedi impeachment do Alexandre de Moraes e do Toffoli, em abril de 2019, quando eles instauraram o inquérito das fake news, que é um inquérito que está aí rolando até hoje, vem apurando essas milícias digitais e tudo mais. Qual é a base da minha postura, Joyce? Eu não posso aceitar o abuso quando o abuso é contra um adversário. Porque abuso de poder, uma hora vai se voltar contra qualquer um de nós. Lá atrás, na época da CPI, na época do pedido de impeachment, o próprio Bolsonaro trabalhava contra. Porque naquele momento a impressão que ele tinha é de que isso favorecia a postura dele. Era mais importante negociar o foro privilegiado do Flávio, ou evitar o avanço na investigação do Carlos, enfim, sempre a família. Agora, nesse momento, eu não posso mais pedir, por exemplo, o impeachment do Alexandre de Moraes,
Porque o Supremo Tribunal Federal se reuniu e, pelo Pleno, 11-1, decidiu que o que ele está fazendo é constitucional, é correto. E numa democracia funciona assim. O professor Aris Brito, ex-ministro, ex-presidente do Supremo, tem essa frase perfeita. O Supremo, na democracia, tem o direito de errar por último. Então, se eles dizem que é constitucional, ok, é constitucional, não vou mais ficar batendo nessa tecla. Eu vou tentar legislar aqui, para deixar mais claro na Constituição que ninguém pode ser vítima, investigador, denunciante e juiz. Porque esse abuso, eu repito, pode acontecer contra qualquer um a qualquer tempo. Pode virar a qualquer momento. Essa é a base que eu falo. E, assim, e não se confunde com o Bolsonaro. O Bolsonaro é só um teatro de rede social. O Bolsonaro não tem envergadura moral para brigar com ninguém. Ninguém. Ele tem o famoso rabo preso, no popular, é a melhor descrição de Jair Bolsonaro. O senhor defende bandeiras progressistas, né? Tipo, criminalizar a homofobia, legalizar maconha para fins medicinais. Você acha que o centro progressista, que é o que você se inclui, você acha que ainda é um campo de pouca gente, pouco povoado? Eu acho que ele representa uma maioria silenciosa, né? Quando você tem extremos radicais que são muito barulhentos. Esses dois casos que você citou são engraçados, porque não são bandeiras minhas de início de jornada, mas são projetos que estavam largados no Senado. Um deles, eu tenho a impressão que era da LGBTfobia. 8 senadores assumiram a relatoria e desistiram por conta do debate, do desgaste do debate. Eu não tenho medo do debate. Eu acho que a gente tem que conversar sobre as coisas. Eu não pode aceitar tabus sobre questões que são tão óbvias. Um remédio, como é que você pode ser contra um remédio? Ou você pode ser contra o respeito às pessoas? Não faz o menor sentido. E na época, especialmente do projeto de criminalização da LGBTfobia, várias lideranças evangélicas concordavam com a nossa postura, até porque a gente fazia um alerta. Se a gente não legislar, o Supremo vai decidir. E foi o que aconteceu no final das contas. A gente aprovou o relatório na comissão, mas não levamos a plenário, e o Supremo legislou. O Supremo decidiu uma equiparação com o racismo. A sociedade vai avançando, né? E o parlamento deveria ter mais responsabilidade nesse ponto, assumir os debates. Você se elegeu junto com a Tabata Amaral, né, que a gente entrevistou aqui outro dia, foi muito bom, e o Felipe Rigoni via Acredito, né? E você divide o seu gabinete com eles. Essa ideia de dividir gabinete deve economizar muitos gastos, né? E você não acha que essa ideia poderia se multiplicar por aí? A gente fez o gabinete compartilhado, né? Funciona aqui no Senado por uma questão de espaço, e a gente fez processo seletivo. Então, a imensa maioria dos servidores foram selecionados. Em alguns momentos, a gente teve 16 mil inscritos do Brasil inteiro. No meu gabinete, a economia já passou de 2 milhões de reais, nesse período de quase 3 anos. E a gente não tem prejuízo no desempenho. Eu estou entre os 5 ou 6 senadores que mais produzem relatórios, projetos, participação em comissões, e a Tabata e o Felipe também estão lá entre os 10% na Câmara dos Deputados. Deveria ser uma coisa que os partidos fariam, porque os partidos têm estrutura para isso, as lideranças partidárias deveriam servir para isso. Porque a grande coisa é você selecionar bons servidores e você antecipar os debates. Historicamente aqui, e eu ouvi isso de vários colegas experientes, tem um debate na Câmara, o projeto trabalha lá, passa meses, tem audiência, tem tudo, e quando ele vem para o Senado, ele começa tudo de novo, do zero. Você não traz aquele acúmulo de construção. E para mim não faz sentido nenhum, acho que não faz sentido para ninguém que raciocine mais logicamente. E o compartilhado tem dado para a gente esse ganho de desempenho, foi um acerto, além de ser uma felicidade trabalhar com a Tabata e o Felipe, que são 2 jovens brilhantes. Eu gostei muito de falar com ela. Você faz parte também do movimento Acredito, né? Sim, passei pela escola do Renova e faço parte do movimento Acredito. E no Renova, essa escola, né, para geração de líderes, como você está enxergando isso? Como é que vocês estão formando líderes? Para mim foi muito positivo. Eu fiz parte da primeira turma e a minha história foi aquela do cara que estava trabalhando normalmente e bateu numa parede política que não conseguia mais avançar em termos de trabalho, de investigação. Quando a gente chegou nessas coisas de empreiteira, máfia do lixo, e eu entendi que era preciso acessar esse andar de poder que é a política. E fui atrás da internet saber como é que você aprende
a entrar nisso, porque eu nunca tive militância. E encontrei algumas alternativas. A gente tinha a RAPS, que já tem um pouco mais de tempo, mas tinha um processo de seleção mais fechado, e o Renova, que era uma seleção aberta na internet. E aí me inscrevi, fiz umas 4, 5 etapas, não me lembro mais, e participei de um curso com a carga horária bastante razoável, na maior parte dele presencial, e que me deu algumas oportunidades extraordinárias. Acesso a aulas de alto nível e acesso a um grupo de pessoas do Brasil inteiro, com histórias de vida absolutamente diferentes. Então, grandes empresários, moradores de comunidade do Rio de Janeiro, todo mundo junto numa sala e discutindo política. Pessoas de todos os partidos, ou praticamente todos os partidos. E era muito rico esse laboratório e, para mim, ajudou demais. Acho que é uma boa iniciativa. É mais uma das iniciativas que caberia aos partidos. Os partidos recebem dinheiro do nosso bolso, dos impostos, que é o fundo partidário, e era para fazer isso. Formar lideranças, dar formação política para as pessoas entender mais as ferramentas para a sua cidadania, para o exercício da cidadania. E, sim, infelizmente, os partidos não fazem, a sociedade faz agora em algumas iniciativas, depois de RAPS e Renova, acho que tem mais algumas aí em andamento, e os próprios partidos começaram a se mexer um pouco em termos de formação. A gente, pelo Cidadania, tem dado para afiliados e interessados formação política continuada online. É muito importante, é muito importante. A gente só vai ter uma democracia mais funcional quando as pessoas compreendem o que elas podem fazer, quais são as ferramentas que elas têm na mão. E a gente vê assim, cidadezinha pequena do interior de Sergipe, o cara passa por uma formação rápida com a gente, de cidadania ativa, e vai lá e consegue suspender na justiça uma licitação da Câmara de Vereadores, consegue cobrar... Necessário, né, isso? Diárias. As ferramentas estão lá, mas as pessoas não sabem usar. Senador, quem é uma inspiração na política para você? Quem era, quando você entrou na política, em quem te iluminava, assim, quem você se inspirava e hoje em dia, em quem você se inspira? Olha, hoje, eu não tinha essa conexão com a política, mas eu gostava muito das falas do senador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul. Eu nasci no Rio Grande do Sul, né, fui para Sergipe. Em Passo Fundo, né? Isso, Passo Fundo. Mas sempre acompanhei os dois, né? Acabo acompanhando Sergipe e Rio Grande do Sul, dois extremos do Brasil. E via muito as falas dele, a questão ética muito forte, uma coragem de enfrentar dentro de um partido que não é fácil, que é o MDB, né? Hoje, aqui na luta, a gente já vê muito mais gente que trabalha e que faz um papel. E aí você tem um mar de gente, né? Você citou aí duas pessoas que são extraordinárias para mim, a Tabata e o Felipe são figuras fantásticas. É muito bonito você ver um cara que agora está com 30 anos, mas entrou aqui com 27, cego, desde os 14 anos, e que vai para uma tribuna e consegue sustentar uma votação com 513 deputados. Houve a Tabata, que é uma que saiu da periferia de São Paulo, com várias dificuldades estruturais, e que, da mesma forma, consegue participar e liderar projetos num ambiente absolutamente hostil às mulheres, especialmente mulheres mais novas. Então, são dois grandes exemplos. Mas tem um monte de gente. Você tem aqui a Simone Tebet, que é uma parceira maravilhosa do trabalho. Em que meio quando você foi de Passo Fundo, né, para o Sergipe, e em que meio você cresceu? Como que era a sua família? Que tipo de criação você recebeu da sua família? Minha família é uma família típica de classe média, né? A gente sai do Rio Grande do Sul, meu pai advogado e comerciário, minha mãe professora, vamos trabalhar com restaurantes, churrascarias no Nordeste. Muito vamos para barato. Aracaju. A escolha deles por Aracaju já foi uma escolha bem característica da minha família, que é da valorização da educação. Era a cidade que, para eles, os filhos teriam acesso à melhor educação, e se confirmou. Eu tenho 2 irmãos, todos desenvolveram bem suas carreiras, bem formados. Meu pai já falecido, lá mesmo em Aracaju, depois de quase 30 anos de Sergipe. E minha mãe está lá, aposentada como professora, acompanhando certamente essa live. Aproveitar para mandar um beijo. Que bom. Jesus. Bom, a gente está chegando no final, tá? Porque eu sei que você está corrido e eu já estou feliz da vida que a gente conseguiu se encontrar e conversar. Você é formado em Direito e durante 17 anos você foi delegado, né, de polícia. Isso. Que satisfações que essa profissão te deu? O que você pode dizer sobre isso? A gente já falou do entorno, né? Mas o que isso te deu como satisfação pessoal? Olha, a possibilidade de você restituir para a pessoa
o patrimônio quando é um crime contra o patrimônio, ou restituir pelo menos aquele respeito, aquela crença, quando você consegue prender uma pessoa que cometeu um crime contra a vida. Eu fui diretor do departamento de homicídios, delegado de homicídios também. Trabalhei no bairro mais violento de Aracaju por quase 2 anos. Quando você consegue dar um retorno para aquela vítima, é muito bom. É muito bom. E aí eu consegui fazer muita coisa legal ao longo da carreira da Polícia Civil. Eu ajudei a construir o que hoje lá é referência, que é o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. A gente reuniu mulher, criança vítima, LGBT, idoso, num centro que dá estrutura de atendimento para essas pessoas. Essa coisa do combate à corrupção, da forma como a gente fez, impactou muito o Estado, porque as pessoas começam a entender, opa, dá para fazer. Porque a corrupção, ela não é secreta. Na realidade, na cidade, nos estados, você sabe quem é o corrupto. Você sabe quem é aquele cara que está no poder a vida inteira e as práticas que ele tem. Mas é tão estabilizada a impunidade que meio que você entende que faz parte da paisagem. Quando você vai lá e quebra isso, o efeito para a sociedade é muito bom. E é um orgulho ter participado de uma equipe que fez isso. Sempre um trabalho de equipe forte. E é o que a gente está repetindo aqui. A gente consegue fazer um trabalho legal como senador porque tem uma equipe muito boa trabalhando com a gente. Senador, foi muito bom falar com você, conhecer um pouco mais sobre a sua vida, sobre as suas ideias, sobre sua plataforma, né? Já existe aí. Então, eu queria, primeiro de tudo, te agradecer e te desejar boa sorte nessa caminhada aí, que não é nada fácil. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho aí. Saúde para vocês todos que estão acompanhando. Obrigada, boa sorte aí na briga. Valeu. Nossa, que entrevista excelente. Não consigo... Você vai ter que pedir para sair daí, tá? Porque eu não consigo... Isso. Foi muito bom conversar com o senador, foi muito bom conhecer ele, conversa de, sei lá, a gente ficou juntos acho que uns 35 minutos, mas deu para a gente conhecer um pouco mais a plataforma dele, conhecer como ele trabalha, de onde ele veio, onde ele pretende chegar. Então, eu queria agradecer a todo mundo que passou por aqui e agradecer principalmente ao senador que abriu um espaço nesse dia tão complicado em Brasília para manter o compromisso aqui com a gente. Obrigada, tchau, boa noite para todo mundo.